Vou falar um pouquinho de mim aqui. Com 15 anos de idade, eu tô com 68, eu conheci o que é a esquerda, o que esse pessoal tem na cabeça, o que eles podem fazer de fato. O Valdemar, que é paulista aí, eu sou do Vado Ribeira, então com 15 anos o Lamarca passou na minha cidade, Eldorado Paulista, e deixou um rastro de destruição. 6 soldados da Força Pública foram feridos, e alguns dias depois ele recebeu um tenente da Polícia Militar que se trocou por uns policiais. E foram libertados os policiais e esse tenente foi feito refém nas matas do Vado Ribeira. E 2, 3 dias depois ele foi executado com requinte de crueldade. O corpo dele foi encontrado semanas depois. Então ali eu comecei a conhecer o que era a luta armada. Se esse tenente, por exemplo, tivesse lido na época o mini manual de guerrilha do Carlos Marighella, ele não teria se entregado. Porque no mini manual está escrito lá, nós só matamos oficiais, não matamos praças. E o tenente se entregou para libertar uma dezena de praças. Então ali começou eu entender o que é a luta armada, tá? O que é, qual o objetivo deles e onde eles chegaram, onde tiveram sucesso. Uma juventude tranquila, com 15 anos de idade. Te contando a experiência da gente. Sim. Tá? Muito jovem não quer acreditar. Às vezes vejo um jovem me criticando, eu falo, ó, o pai dele não era vivo quando eu conheci a luta armada, e o cara está criticando agora aí. Mas tem certas coisas, como alguém falou aqui, né, que se aprende com sofrimento. Sim. Nós temos que aprender com o erro dos outros. E tem certas coisas que quando você perde, é muito difícil recuperá-la. Cuba está desde 59, né, quando o pessoal desceu o Sierra Maestra, foi aplaudido pelo povo, né, Fidel Castro, também lá o general Uchoa, que foi executado, o Uchoa. É uma história, não sei se eu posso contar aqui. É isso mesmo? Foi executado o paredão? Exatamente. Vale a pena aqui, porque tem um livro de um coronel que fugiu do regime cubano depois, né, que ele era o 01 da segurança. O que era o Uchoa? O Uchoa desceu, teve lá dos movimentos lá de Fidel Castro, Raul Castro, e estava lá em Serra Maestra também. Quando eles ganharam o poder, ele ganhou as estrelas de general, ele esteve em Angola com o Raul Castro, tá? E depois de muito tempo, há uns 10 anos ou um pouco mais, descobriram uma rota de tráfico de drogas que passava por Cuba. E Fidel Castro não queria passar como um narcotraficante. Então escolheu o Uchoa, amigo dele de Serra Maestra, amigo do irmão de batalhas em Angola, no frente da FNLA, MPLA e UNITA, era a guerrilha, aliás, de Angola naquela época, e resolveu então, junto com uma justiça que vocês conhecem, né, de Cuba, perfeitamente alinhado com o ditador Fidel Castro, ele foi condenado à pena de morte. E esse coronel viu quando o Uchoa começou a caminhar em direção ao paredão e na cabeça do Uchoa jamais podia passar um momento como aquele na sua cabeça. E ele urinou até chegar ao paredão e foi executado. Quando esse coronel pensou, poxa, se fez isso com o homem de confiança deles, desde Serra Maestro, o que não poderão fazer comigo no futuro, que são o Reles Coronel perto do general Uchoa. Isso é uma pequena história, então, o que esse pessoal faz para se perpetuar no poder, para posar muitas vezes de grandes benfeitores da humanidade, para tentar arrastar muito jovem que não desconhece a história, não é que não quer acreditar na história muitas vezes. Essa é a esquerda, esse é o comunismo. A gente pede a Deus que não chegue de vez aqui no Brasil, porque um pé já foi plantado aqui agora em 2003. Bolsonaro, durante vários tempos, né, agora atrás, o senhor sempre falava que eu não quero que meu povo sofra as dores do comunismo, né? E acaba que muito jovem, principalmente depois da eleição, né, veio falar comigo se havia esperança, né? Ou acaba, quando, né, nos encontram, fala, poxa, e o que a gente faz? Fica esse sentimento. E eu acho que é importante sempre a gente saber o seguinte, de que tudo que a gente faz, eu acho que tem um propósito, uma finalidade, e a gente nunca vai saber a extensão da nossa influência. Assim, por exemplo, uma pessoa escreve uma música e ela jamais vai saber, talvez, que aquela música que você está ouvindo te ajudou a passar por um momento difícil na sua vida. Acho que da mesma forma, na política não é muito diferente. Eu vejo que a gente estava em um país que
era impossível chegar alguém, por exemplo, na presidência e no primeiro dia de posse falar: a nossa bandeira jamais será vermelha. A gente tinha outras pessoas que achavam que era oposição. Daí quando eu vi um cara falando: é só você não roubar, não matar, não estrubar. E esse cara virou presidente. Falei: bicho, é possível ter algo diferente. Então cada um acho que tem uma função, sabe? Quando a gente quer pegar todas as funções ao mesmo tempo, Deus não precisava fazer cada um diferente. Então eu sempre falo que o Jair Bolsonaro foi o trator pavimentador, né? Com o jeito dele, ele abriu o caminho na tora para falar: opa, isso aqui é o que a gente precisa fazer. E eu acho que a juventude tem que olhar isso e ver realmente como uma esperança, né? Como um cuidado de Deus com o Brasil. Porque pensa numa pandemia, né? Com os dois que estavam lá competindo com o Bolsonaro, se tivesse ganhado, o que a gente teria virado, né? Então acho que tudo tem um porquê e por isso que a gente não pode desistir, sabe? Aquilo que a gente faz agora, ninguém, no momento que está sendo um herói, é considerado um herói. Sabe? Ninguém, no momento que é um herói, é considerado um herói. Enéas Carneiro. Sim. Deixou uma história. Sim. Ele está muito além da época dele. Eu tive a satisfação de conviver com ele, fazer uma viagem ao Calha Norte com ele e conversar. Uma passagem lá no Calha Norte, tinha um telefone grandão, via satélite, era uma fortuna, era para $5 um minuto. E tinha um deputado lá, bem de vida, né, que tinha um telefone desse aí. E ele, posso usar o telefone, tem que fazer uma ligação? Daí ele ligou, e era para um médico na outra ponta da linha. E ele estava ali com um prazer enorme conversando com aquele médico, dizendo o seguinte: fotografa esse coração tem que entrar nos meus livros. Ele é um cardiologista, e era uma doença rara no coração, e essa comorbidade, né, esse coração com comorbidade tinha que ser fotografado. E via ali a dedicação dele à sua profissão. E quando a gente entrava nas unidades de saúde do Exército, em média, lá tinha 30 jovens aspirantes, né, que estavam prestando serviço militar obrigatório no laço, o pessoal fazia fila para tirar foto, porque naquela maquininha que você rodava assim, né? Sim. Tinha 12 fotos, 24, 36, para tirar foto com o Enéas Carneiro. A gente não sei muito bem. Vocês vão pegar isso daí. Então o Enéas mesmo marcou passagem, marcou posição aqui no Brasil. Teve 1,5 milhão de votos no passado, elegeu mais 5 deputados federais, tá? E era tido como louco. O pessoal não acreditava nele. E hoje ele está no TikTok. Olha que incrível. Eu tenho certeza que o Enéas jamais pensaria que algum dia ele estaria no TikTok. Ele fez a história dele. Ele fez a história dele, não. O Bolsonaro também do mesmo jeito. Agora você chega lá e está no TikTok. Quem imaginaria que de 15 anos ele estava lá conhecendo lá a história do Lamarca e estaria lá no TikTok, realmente. Essa juventude, ela tem um diferencial, presidente, como eu falei para o senhor. São homens e mulheres que têm princípios, que têm valores, bandeiras conservadoras. E são valores de família. Então vai dar certo. Sabe, aqui eles não são massa de manobra. Eles são jovens que têm base. E o PL quer dar continuidade. O PL quer abrir esse caminho para que vocês possam nos ajudar a construir uma juventude que realmente vai fazer a diferença para o nosso país. Nós precisamos de vocês em cada canto, em cada estado. Nós precisamos que vocês continuem fortes, resilientes, porque não é fácil. A gente estava conversando ontem com um jovem, filho de um amigo, ele falou: Dona Michele, na minha sala tem 50 jovens e 45 são do outro lado, são de esquerda. E a gente fica lutando ali na contramão todos os dias. Então que vocês não baixem a cabeça, que vocês sejam fortes, que vocês reconheçam o valor que vocês têm, porque vocês são instrumentos para abençoar uma geração. E a gente precisa do trabalho de vocês. E o PL é o partido que cuida também dos jovens, é o PL dos jovens. E a gente quer criar essa grande rede. Sabe, que daqui a pouco vocês não fiquem mais cansados de nos ouvir, mas que tenham outros Nicolas, outras Ois. Exatamente. Sabe? Então a gente quer trazer, então nós contamos com vocês. Vocês vão ser esses jovens que vão identificar jovens com potencial para estar fazendo diferença nesse momento tão importante e que a nossa nação precisa. Se eu comprei um carro da marca X e vive na oficina, você não vai comprar esse carro da marca X para você, certo? A gente vê certos estados, sem querer nominar aqui, que está há 20 anos com a mesma sigla, mesmo partido administrando. E esse estado, por exemplo, tem o maior número de desempregados proporcionalmente do Brasil. É sinal que o erro está realmente nessa marca desse administrador.
E o pessoal parece que não aprende. Com isso, insiste no erro. Sempre numa nova proposta. Agora vai dar certo. Não vai dar certo. Pau que nasce torto não tem jeito, vai morrer torto. Agora, eu não culpo o eleitor que vota errado, porque ele foi doutrinado a isso desde o grupo, Valdemar, nosso tempo era grupo, o ensino fundamental. E ele é doutrinado. E sempre é ensinado a esse jovem, não que o responsável pelo futuro dele é ele, mas ele sempre culpa alguém pelo insucesso desse jovem. Ah, você está mal, porque a culpa desse cara do outro lado que está bem. É aquela briga da divisão de classe, né? Patrões e empregados. Uma vez estava no avião, né? Essa história de patrão e empregado. Olha, se todo mundo é igual, vamos pegar, tirar o pessoal da cabine lá, vamos botar 2 lá dentro, ver se o avião vai pousar. Não vai pousar. Eu acho que o exemplo que nós passamos aqui, no 2019 a 22, pegando uma pandemia, que ninguém sabia o que era aquilo, ninguém sabia como tratar. Eu sempre preguei pela liberdade, autonomia do médico e preservar emprego também. Fui massacrado por causa disso. Pegamos depois, uma semana antes de começar a guerra, eu estive na Rússia, conversei com o Putin. Se não é de negociar a vinda de fertilizantes para cá, o nosso agronegócio ia para o espaço. E quer o tempo todo alguns falar que a nossa agricultura, o agronegócio não presta. O importante é a agricultura familiar. Primeiro, outra divisão. A agricultura é uma só. Então, essa forma de sempre nos dividirem, ocasionando a briga entre classe, gêneros, tipo, função social, é que nos leva a patinar no mesmo lugar. Nós temos que trabalhar sempre para nos unir. Numa mesma família. Minha mãe teve 7 filhos. Tem gente que se deu bem, economicamente, outros não. Assim são as famílias brasileiras. Não devemos eleger o responsável pelo nosso insucesso. Primeiro, temos que olhar no espelho e falar, está dando errado? Eu sou o primeiro responsável. E, em cima disso, mudar as coisas, tá? E com muita responsabilidade, ajudar a construir um novo Brasil. Quando se fala em educação, por que é ruim a educação no Brasil? Eu chamo de conhecimento. Porque quanto mais a pessoa estiver desinformada, mais fácil é de ser manipulada. Quantas vezes chega uma pessoa ali, situação complicada, um jovem, você pergunta a tabuada, não sabe a tabuada. Eu terminei o meu científico sabendo integral e derivada, análise combinatória. Hoje em dia, se falar isso, nem o universitário sabe o que é isso. Tínhamos noção de latim, de francês, escola pública, não era privada não. Hoje o pessoal joga em cima da cor de uma pessoa, em cima da renda social dela, como se ela fosse escravizada em cima daquilo. Eu acho que o Nico veio de família pobre. Vindo com a favela. Se você pega uma mãe com 7 filhos, com todo respeito, geralmente é gente pobre. Não é porque eu tenho olho azul que eu sou superior a você. Eu não pedi para nascer assim, nem você. Nós somos o que nós somos. E somos aqui uma mistura de gente no Brasil bacana, pô. A minha esposa, ela é filha do Paulo Negão. Eu costumo fazer brincadeira com isso, não faço mais, porque você é processado. Fazia brincadeira em cima do meu sogro. Motorista de ônibus aqui em Brasília. Foi assaltado 2 vezes. Falei, pô, Paulão, tu sendo assaltado, Paulão? Brincadeira nossa, mas para mostrar a realidade do nosso povo. Agora, tem um ditado que diz, nada está tão ruim que não possa piorar. E nós devemos combater isso daí. Dá para melhorar, dá para mudar. Tivemos um exemplo agora, nesses 4 anos do meu mandato, com pandemia, com guerra. Em 21 tivemos uma seca nunca não vista nos últimos 91 anos. Vencemos tudo isso. Os números da economia estavam lá em cima. Fizeram uma opção errada, achando que... Se eu perguntar para vocês aqui, um boi dá quantos quilos de picanha? Você não sabe responder. Tá? Eu só sei de abóbora agora, presidente. Eu não sei de picanha, não, só sei de abóbora. Você vê, a nossa cabeça de res no Brasil, né, de gado, é semelhante à população, então 220 milhões. Para você comer um churrasquinho de picanha toda semana, você vai ter que comprar picanha de outros países, e comprar muita picanha, não é pouca não. E tem gente que acredita nessas promessas. Essa promessa, pode acreditar, né, Lucas?
né, o Nicolas. Nicolas, quando você está namorando. Exato. Eu te dou a lua, eu te moro dou o pra mar, sua pagar ponte teu com você, coração. nunca vai faltar isso, Sim. aquilo, né? É uma fase da vida da gente. São as artimanhas da natureza para a procriação. Tá? Mas tudo bem, nós temos a obrigação de, às vezes com palavras simples, tentar abrir a cabeça dessa garotada para a realidade, para o futuro. Se é um moleque até os 20 e poucos anos de idade estuda com vontade, ele vai passar os 50, 60 ou 70 da tua vida restante numa situação bastante confortável, não dependendo de ninguém. Não estamos num governo de direita, então a gente vai ter que esperar um tempo. Então a gente tem que criar soluções para tentar reverter esse esquerdismo de fora das escolas. A deputada mais jovem do país. Olha, o momento é agora, temos eleições municipais, né? O ano que vem. Tem um filho meu que foi candidato com 17 anos de idade e ganhou a eleição. Então a garotada está na hora de... É o primeiro degrau da política, né? Vamos participar. Não vamos simplesmente criticar, ninguém presta lá. Não, vamos mudar. Se as pessoas de bem não se interessar, daí sim, cada vez mais piora esse quadro, né? Mas eu vejo, Valdemar, que as últimas eleições melhorou bastante o quadro de pessoas mais conscientes da realidade da política brasileira. Quer ver o número de mulheres que aumentou na Câmara? O Ulisses Guimarães dizia, né? Quando alguém criticava o Congresso, ele falava, espere o próximo, dizendo que vai piorar. Dessa vez, o Ulisses Guimarães já foi embora há muito tempo, né? Teria uma surpresa. No meu entender, melhorou bastante o quadro político brasileiro.